Olá, turminha! Vou ler para vocês um conto de fadas do Charles Perrault, O Pequeno Polegar. A história de 7 irmãos a você vou contar. O caçula era chamado de Pequeno Polegar. Tão esperto e inteligente como ele ninguém podia. Até mesmo a força bruta, como vencer, ele sabia. Era uma vez um lenhador que tinha 7 filhos homens. O maior tinha 12 anos e o caçula 6 e se chamava Pequeno Polegar. Ele era muito pequenino. Quando nasceu, tinha o tamanho de um dedo polegar. Por isso, lhe deram este nome. O Pequeno Polegar não falava muito, mas em compensação, sua cabecinha não parava de pensar. Embora fosse o menorzinho, ele era o mais esperto dos irmãos. O lenhador era muito pobre e não tinha meio de sustentar os 7 filhos. Por isso, combinou com a mulher levá-los para a floresta e deixá-los lá, pois diziam que havia um gênio que cuidava das crianças que se perdiam no mato. O pequeno polegar, escondido debaixo do banco, ouviu a conversa. Como gostava muito dos pais, não queria ficar longe deles. Quando todos dormiam, saiu bem quietinho e foi ao riacho que passava perto da casa e recolheu uma porção de pedrinhas brancas. Na manhã seguinte, toda a família do lenhador saiu para cortar lenha no mato. Enquanto andava, o pequeno polegar foi deixando cair pedrinhas brancas para marcar o caminho. Os irmãos do pequeno polegar trabalhavam animados cortando lenha. Enquanto isso, o lenhador e a mulher se afastaram silenciosamente, sem que os filhos percebessem. Em seguida, voltaram para casa por um caminho desconhecido das crianças. Horas depois, os irmãos deram pela falta dos pais. Eles devem voltar logo, disse um dos meninos. De certo, foram recolher mais lenha ali adiante. À tardinha, como os pais não apareceram, os meninos ficaram muito assustados. Que faremos sozinho aqui no mato? Não tenham medo, disse o pequeno polegar. Venham comigo, eu os levarei de volta para casa. Você? Ora, o menorzinho de todos. Como vai conseguir isso? Nenhum de nós conhece o caminho de volta. Não se preocupem, vocês vão ver como chegaremos em casa. Seguindo as pedrinhas brancas, o pequeno polegar conduziu os irmãos para casa, sem errar o caminho. Quando o lenhador e a mulher viram os meninos de volta, decidiram levá-los novamente ao mato no dia seguinte. O pequeno polegar, também desta vez, ouviu a conversa dos pais. Tratou de ir recolher as pedrinhas brancas no riacho, mas não pôde sair de casa. A porta estava fechada com um cadeado tão grande e pesado que ele não conseguiu abrir. Assim, naquela tarde, os 7 irmãos não conseguiriam encontrar o caminho de volta para casa e se perderam no mato. O pior foi que começou a chover, uma chuva forte, que logo deixou as crianças molhadinhas. O pequeno polegar subiu numa árvore para ver se avistava a casa dos pais, à luz dos relâmpagos. Depois de muito olhar em todas as direções, o pequeno polegar viu ao longe uma enorme casa. Parece um castelo, disse ele aos irmãos. É escuro e feio, mas não vejo nenhum outro abrigo. O menino desceu da árvore e os 7 irmãos se dirigiram ao casarão que ele avistara lá de cima. Naquela casa morava um gigante feiticeiro. Quando os irmãos bateram à porta, a mulher dele veio abrir. 7 meninos! Deus meu, aqui mora um gigante feiticeiro. Se ele vê vocês, come todos num só bocado. Vão embora, depressa! Mas estamos com frio, está chovendo tanto, suplicou o pequeno polegar. A mulher do feiticeiro ficou com pena dos meninos e mandou-os entrar. Venham secar as roupas aqui perto do fogo. Meu marido não está em casa e talvez demore um pouco para voltar. Os meninos agradeceram e entraram, mas
Nem tinham ainda acabado de secar as roupas e o feiticeiro bateu à porta. 4 batidas acabo de dar. Estou com fome e todo molhado. Abre, mulher. Quero me enxugar e comer um carneiro inteiro, assado. Mais que depressa, a mulher escondeu as crianças debaixo da cama. Fiquem quietinhos, não façam barulho, recomendou ela. O feiticeiro entrou e, depois do jantar, o gigante ordenou que a mulher vestisse um gorro em cada menino e pusesse todos na cama para dormirem. Mas onde? Perguntou a mulher. Não temos quarto desocupado. Ora, ponha-os no quarto das minhas queridas filhas, respondeu ele. O gigante feiticeiro tinha 7 filhas ainda pequenas. Não eram bonitas, todas dentuças como o pai, mas, justamente por serem parecidas com ele, o gigante as achavam lindas e fazia questão de que se vestissem muito bem. Queria que as filhas parecessem princesas, por isso elas usavam coroas na cabeça. Não as tiravam nem para dormir. O pequeno polegar, muito esperto, prestou atenção às coroinhas e ficou pensando no assunto. Quando todos estavam dormindo, ele levantou bem quietinho e trocou as coroas das meninas pelos gorros de seus irmãos. Em feiticeiro não se pode confiar, pensava ele. Finge de bom, mas as suspeitas do pequeno polegar eram justas. Quando bateu meia-noite, o gigante entrou no quarto. Pretendia degolar os meninos e comê-los no dia seguinte. Tocou com as mãos a cabeça deles, sentiu as coroas e pensou que fossem suas filhas. Passou para a outra cama e sentiu os gorros. Mas, para certificar-se, passou a mão sobre a boca das meninas e... Ora, essas são minhas lindas filhas dentuças, gritou ele. Já zangado, voltou-se para a cama dos meninos. Vocês fizeram uma troca, seus malandros, mas não escaparão. Os meninos já tinham acordado com barulho, mas que depressa saltaram da cama e saíram correndo. Como os meninos eram muitos, o gigante se atrapalhou e, antes que pudessem pegá-los, todos já haviam fugido. O gigante feiticeiro correu atrás deles, mas os meninos eram muito espertos e ele sempre os perdia de vista, porque era noite e estava escuro. Cansado, o gigante acabou dormindo ali mesmo. Os 7 meninos aproveitaram a oportunidade, pularam o muro de uma casa velha e se esconderam lá dentro. O gigante estava com sono porque naquela noite não tinha dormido. Quando acordou, não viu nenhum sinal dos meninos. Ficou furioso e praguejou. Maldito sono que me derruba quanto mais preciso estar acordado. Aqueles magricelas sumiram. Mas não há de ser nada. Volto para casa, calço minhas botas de 7 léguas e percorro toda a região. Eles não poderão escapar. O gigante foi para casa e calçou suas botas de 7 léguas. Depois saiu furioso por ter perdido a pista dos meninos. Corria subindo montanhas e atravessando rios com maior rapidez. Com aquelas botas mágicas, a cada passo que dava, andava 7 léguas. O gigante percorreu todos os campos, vales e montanhas do lugar. Olhava em todos os cantos, atrás de cada árvore, de cada pedra. Até debaixo da ponte ele procurou os meninos, mas não conseguiu encontrá-los, porque dentro das casas que não eram dele, o gigante não podia entrar. Ele correu durante várias horas, até que não aguentou mais. Exausto, caiu no chão, bem perto da casa onde os 7 meninos estavam escondidos. Daí a pouco, o gigante dormiu, tão profundamente que roncou alto. O pequeno polegar ouviu e devagarinho, bem quietinho, saiu do esconderijo e aproximou-se dele. O pequeno polegar, calçando as botas de 7 léguas, com 2 passos chegou à casa do gigante. Bateu à porta e a mulher veio abrir.
Depressa, disse ele, seu marido foi aprisionado por um bando de malfeitores. Eles querem ouro e pedras preciosas para o resgate. O gigante mandou-me buscar o tesouro que está escondido aqui. Por isso, deu-me as botas dele, está vendo? Se eu não levar o tesouro bem depressa, os malfeitores o matarão. Vendo que o menino estava mesmo com as botas de 7 léguas, a mulher acreditou e lhe deu o tesouro dentro de uma sacola. Para casa ele vai, de bota de 7 léguas, salta e não cai, levando os irmãos. Pelos campos ele vai, por cidades a passar. Corre e não cai nosso pequeno polegar. Quando o pequeno polegar e seus irmãos chegaram em casa levando toda aquela riqueza, seus pais o receberam com grande alegria. O gênio da floresta devolveu nossos filhos com uma fortuna. Que bom! Agora vamos viver sempre juntos e muito felizes. Graças à esperteza do pequeno polegar, foi vencida a maldade e voltaram para o lar. Com o tesouro trazido, vivem agora em paz. Polegar, muito sabido, continua um bom rapaz. Charles Perrault. A partir dessas versões, foram criadas milhões de outras versões. Você já ouviu esse conto? Era igual ao que eu acabei de falar? No nosso Ler e Escrever, tem um pedacinho da história. Será que é igual? Vamos conferir?